são 3 grupos com 4 estrelas cada uma. Então, na propriedade comutativa, eu vou pegar 3, que é a quantidade de grupo, vezes 4, que são 4 estrelas que tem em cada grupo. Então, que dá 12. E na figura B, é ao contrário, são 4 grupos e em cada grupo tem 3 estrelas. Eu vou pegar, multiplicar 4 vezes 3, que é igual a 12. Então, na propriedade comutativa, a ordem não altera o produto. 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3. Na propriedade associativa, podemos calcular o produto, né? 3 vezes 4 vezes 7 de 2 maneiras diferentes. Primeira maneira, calculamos 3 vezes 4, que é igual a 12, vezes 7, separadamente, que é igual a 84. Ou, no segundo caso, podemos calcular 4 vezes 7, que é igual a 28, vezes 3, que é igual a 84. Numa multiplicação de 3 ou mais fatores, o produto não depende do modo que foi agrupado. Esses fatores não alteram o valor do cálculo. Elemento neutro da multiplicação. Observe que o produto em que um dos fatores é 1, pela propriedade comutativa, temos que 5 vezes 1 é igual a 5. Isso quer dizer que nós somamos 1 mais 1 mais 1 mais 1 5 vezes, que é igual a 5. Onde existe o 1 é o elemento neutro da multiplicação, pois o produto de qualquer número natural por 1 é o próprio número. Bem, gente, vamos falar um pouco sobre números primos. Números primos. O número natural P se diz primo se tiver exatamente 2 divisores, o 1 e o P. Por exemplo, para um número ser primo, tem que ter 2 divisores, o 1 e ele mesmo. O número 1 não é considerado primo porque admite apenas um divisor, ele mesmo. Vamos falar um pouco sobre quem criou uma maneira prática de estar descobrindo todos os números primos. Bem, um matemático grego chamado Eratóstenes, onde nasceu de 285 a 194 a.C., criou um simples objetivo para descobrir números primos, que foi chamado de crivo de Eratóstenes. Vamos agora para uma tabela com os números naturais de 1 a 100 para a gente ver como na prática o crivo de Eratóstenes descobriu. Bem, temos agora um quadrado, uma tabela, né? Uma maneira mais simples de estar falando, uma tabela de 1 a 100. Bem, 1, a gente já falou que 1 não é um número primo, porque o número 1 só tem um divisor, ele mesmo. Então, vamos marcar um X, tem ali onde tem um X, certo? O 2 é um número primo. Então, o 2, vamos circular o número 2, deixar quietinho no canto dele, e vamos estar marcando um X em todos os múltiplos de 2. Então, o 4, o 6, o 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e assim sucessivamente. Vamos
Vamos agora ao segundo número primo, que é o número 3. Vamos marcar todos os múltiplos de 3. Vamos circular o 3 e vamos marcar todos os múltiplos de 3. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 e assim até o término da tabela, que é até o número 100. Então, você pode observar aqui, onde não está marcado com X são os números primos. Entendeu? Então, nessa tabela de 1 a 100, temos aqui o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 21 não, perdão, 19, o 23, o 29, o 31, o 37, o 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Então, essa é a maneira prática e fácil da gente estar descobrindo os números primos em uma tabela de 1 a 100. Vamos a um exemplo. O número 4 pode ser dividido por 1, 2 e 4. E ele mesmo. 1, 2 e ele mesmo, que é 1, 2 e 4. Portanto, o 4 não é um número primo, e sim composto. E já o número 5 pode ser dividido por 1 e ele mesmo, ou seja, o 5 é um número primo. Vamos a um exemplo. O 7. O 7 mesmo é um número primo, porque é dividido. Tem dois divisores, o 1 e ele mesmo, que é o 7. Por exemplo, o 6. O 6 tem 1, o 2, o 3 e ele mesmo. Por isso que o 6 não é um número primo, e sim composto. Para a gente estar reconhecendo se o número é primo, dividimos o número dado sucessivamente pelos números primos. Os primeiros números primos, que é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim sucessivamente, até que o quociente seja menor ou igual ao divisor. Se isso acontecer e a divisão não for exata, dizemos que o número é primo. Vamos a um exemplo. O número 43 é primo? Então, 43 dividido por 2 é igual a 21 e resta 1. 43 dividido por 3 é igual a 14 e resta 1. 43 dividido por 5 é igual a 8 e resta 3. 43 dividido por 7 é igual a 6 e resta 1. Observe que nenhuma dessas divisões é exata. O quociente 6 é menor que o divisor 7. Logo, o 43 é um número primo, porque a divisão do 43 pelos números primos não dá uma equação exata. Vamos agora para o teorema fundamental da aritmética. O teorema fundamental da aritmética diz que todos os números pertencentes ao conjunto dos números inteiros, o conjunto do número C, é igual a 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Maiores do que 1 podem ser decompostos. Como que a gente pode estar fazendo essa decomposição? Decompor um número em fatores primos significa escrever esse número como um produto de números primos. Vamos a um exemplo de decomposição